No final desse vídeo, você vai entender o que o vírus HIV faz dentro do nosso organismo, desde o momento do primeiro contato da transmissão até o momento da fase mais avançada da doença. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo. Olá, sou a doutora Keila Freitas, sou infectologista e neste canal eu te ajudo a entender melhor sobre o HIV e outras infecções. Se isso faz sentido para você, você ainda não se inscreveu aqui no canal, pode clicar no botão de inscrição e manter a notificação sempre ativada para não perder nenhum conteúdo novo. Para causar infecção, o vírus HIV precisa estar dentro do nosso organismo e ele não consegue penetrar na nossa pele íntegra. Ele precisa entrar em contato direto com mucosas, como a região anal, oral, genital, ou ser introduzido pela pele através de um acidente pérfuro-cortante, por exemplo, ou entrar na pele com uma porta de entrada, como uma ferida aberta na pele, e aí sim ele consegue entrar, através de transplantes de órgãos, recebimento de sangue contaminado, essas duas coisas extremamente improvável aqui no Brasil, e também através da transmissão vertical, que é quando a mãe que vive com o vírus e tem o vírus circulando no organismo, o transmite para o seu filho, seja ainda durante a gestação, através da placenta, durante o parto ou pós-parto imediato, através do contato do bebê com sangue e secreções da mãe, ou mesmo através do aleitamento materno, se a mãe que vive com o vírus HIV amamentar a sua criança. Mas sempre que alguém entra em contato com o vírus HIV, é 100% de certeza que ela vai se infectar? Não. Uma pessoa pode ter uma exposição ao vírus e não se infectar. Eu tenho pacientes, por exemplo, casais de pacientes, no qual uma das pessoas já tinha o vírus há muitos anos, não sabia porque não tinha feito exame, e então estava casado e tinha relações sexuais sempre ali, a vida sexual ativa com a outra pessoa e sem usar preservativo, e a outra pessoa não se infectou. Então é plenamente possível que não ocorra a transmissão em uma exposição. É claro que cada exposição de risco é um risco, mas esse risco não é 100%, não é certeza. Assim como não vai ser zero se a outra pessoa estiver com o vírus circulando no organismo. Só que não existe uma quantidade mínima de vírus que a gente tem que ter o contato para poder ser contaminado, ser infectado. É claro que quanto maior o número de vírus existente, maior o número de vírus que entrar em contato com o organismo, maior será a chance da transmissão ocorrer. Só que existem vários outros fatores que influenciam nisso, como por exemplo, a quantidade do material contaminado que está tendo contato, a área da pessoa suscetível que está exposta, o tempo daquela exposição, a situação da superfície da pessoa suscetível que está sendo exposta. Um exemplo disso é a região genital. Região genital, por exemplo, ela é uma mucosa e já por si só, o contato de uma secreção contaminada com a mucosa genital já é uma exposição de risco. O vírus consegue entrar por ali. Só que se essa mucosa estiver inflamada, machucada, com uma assadura, queimada, infectada com uma candidíase, por exemplo, essa inflamação acaba aumentando as chances de transmissão do vírus HIV em cada exposição. Mas o vírus HIV não consegue se multiplicar sozinho. Para sobreviver, ele obrigatoriamente necessita estar dentro de uma célula humana hospedeira. E eu vou
explicar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que acontece? Assim que ele entra em contato com o nosso organismo, ele já busca uma célula para ele entrar. Apesar da célula mais importante nesse contexto ser os linfócitos TCD4, que são um dos muitos tipos de células do nosso sistema de defesa, o vírus HIV pode entrar em vários outros tipos de célula, como por exemplo, outras células do sistema de defesa, como monócitos, macrófagos e células dendríticas, cada um deles com sua função específica no sistema imune, células que formam outras células do nosso sangue, que são as chamadas células progenitoras hematopoéticas, células de defesa do sistema nervoso central, chamadas de micróglias. As células nas quais os vírus pode entrar são encontradas em vários locais. Já na própria mucosa genital, oral, anal, existem várias células de tipo linfócito TCD4 e células dendríticas que ficam ali na mucosa justamente para ser uma das primeiras linhas de defesa caso algo ocorra. E o vírus, já entrando em contato com a mucosa, já pode entrar nessas células. Mas uma vez que o vírus entra na corrente sanguínea, independente de como ele entrou ali e por qual via, ele já tem acesso a uma ampla quantidade de células presentes na corrente sanguínea, como os linfócitos TCD4 ativos. E também a partir dali, uma vez na corrente sanguínea, ele alcança grandes reservatórios de nossas células de defesa que existem em nosso organismo, como se fossem os quartéis generais, como por exemplo, os gânglios, que são os linfonodos, as amígdalas, o baço, o tecido linfóide associado à mucosa, como a do intestino, o mesmo sistema nervoso central. Como eu mencionei há pouco, o vírus HIV não vive sozinho, pois ele precisa estar dentro de uma célula humana hospedeira para sobreviver e se multiplicar. Ele é basicamente um conjunto de material genético com algumas proteínas e algumas enzimas que estão envolvidas em uma membrana de gordura chamada envelope. Essa membrana de gordura funciona como se fosse uma seringa que vai injetar o líquido, que é a substância, em algum lugar. Só que essa seringa não vai perfurar a membrana da célula humana hospedeira. Ela vai fazer da seguinte forma, ela vai fazendo por etapas. A primeira etapa que acontece é uma ligação. Essa ligação é o primeiro passo e é como se fosse um encaixe em duas peças de um quebra-cabeça. Essa ligação ocorre entre um tipo de proteína presente na membrana do vírus HIV, chamada glicoproteína 120, e um receptor que existe na membrana da célula humana. Aí faz assim. Uma vez encaixada, a glicoproteína do HIV, ela muda sua forma e também se liga a um correceptor da célula humana. E esse correceptor pode ser o CCR5 ou o CXCR4, por exemplo. E a partir deste encaixe triplo, que é a proteína viral, o receptor da célula humana e o correceptor da célula humana, que uma outra proteína da membrana viral, a glicoproteína 41, se funde, se gruda com a membrana da célula humana. Ou seja, acontece esse encaixe triplo e aí acontece uma fusão de uma outra glicoproteína viral com a membrana da célula humana. Quando acontece essa colagem, quando ela se gruda, faz com que o material genético do vírus entre dentro da célula humana. Então, o material genético do HIV, ele é um tipo diferente do material genético humano. O humano é de tipo DNA, que é uma molécula mais complexa, como se fosse um molde mestre. O material genético do HIV é um RNA, que é mais simples. Mas o HIV possui duas enzimas fundamentais, uma chamada de transcriptasa reversa,
que converte o RNA viral em um DNA e uma outra enzima chamada integrase que integra esse DNA viral falso ao DNA humano. A partir de aí, esta célulazinha humana estará infectada para sempre. Depois disso, o vírus tem dois caminhos. Ele pode dormir, que é ficar inativo ou em estado de latência, ou já seguir ativo e se multiplicar. O vírus dormindo, o vírus latente, é a fase que pode durar um tempo muito variável. Agora, quando ativo, ele começa a se reproduzir. E é como se ele fizesse da célula hospedeira um robô que usa todos os seus recursos só para trabalhar para ele mesmo, criando cópias do vírus HIV dentro da célula hospedeira. Este processo acaba por matar a célula hospedeira, uma vez que, ao serem formados, o vírus HIV, ele brota, ele germina da célula hospedeira, levando parte da membrana dessa célula hospedeira externa, acrescentando a ela pedaços das próprias proteínas virais, formando assim a sua nova membrana ou envelope. Uma vez fora da célula hospedeira, o vírus recém-criado passa por um processo de maturação através de uma enzima chamada protease viral, que é o que deixa o vírus em sua forma infectante, capaz de entrar em novas células hospedeiras e recomeçar o seu ciclo de multiplicação. O tempo que o vírus HIV leva para fazer todo esse ciclo replicativo, desde o momento em que o material genético dele entra na célula hospedeira, até o momento em que um novo vírus ou vírion brota da célula humana, varia ali em torno de 1 a 2 dias apenas. Uma vez que o vírus começa a se multiplicar dentro da célula, a célula tem mais uns 3 dias de vida e morre. Mas nesse curto período de tempo, de uma única célula hospedeira humana, pode surgir dali milhares de vírions. O vírus HIV ainda usa um sistema de cavalo de Troia, usando a forma de atuação do sistema imune para o benefício do vírus. Acontece que uma das primeiras células de linha de defesa, ou seja, uma das primeiras células que encontra qualquer agente externo, são os macrófagos. Eles são como o come-come daquele jogo Pac-Man, que engole e digere todo o micro-organismo, restos celulares, partículas estranhas que encontra pela frente. Depois de fazer isso, ele apresenta esses pedaços que sobraram, que são chamados de antígeno, em sua superfície, mandando um sinal para o restante do sistema imune, ativando as células de defesa, como os linfócitos TCD4, que irão produzir anticorpos específicos para atuar contra estes agentes. O problema é que, no caso do HIV, quanto mais linfócitos de defesa são chamados e chegam na tentativa de combater o vírus, mais rápido o vírus se espalha. Mas o nosso sistema imune, ele não cai sem lutar. Existe toda uma cadeia de resposta que é ativada. Interferons, células natural killers, linfócitos TCD8, citotóxicos, que vão produzindo anticorpos neutralizantes e começam a controlar a multiplicação ou replicação do vírus. Mas o nosso sistema imune não consegue fazer isso sozinho. Eliminar o vírus, uma vez que o vírus se esconde dentro das próprias células do sistema imune. Inevitavelmente, a infecção vai evoluindo e é desta evolução da infecção que surgem as fases da infecção do vírus HIV. A infecção pelo vírus HIV tem 3 fases. A fase aguda ou recente, a fase crônica ou tardia sem a AIDS e a fase crônica ou tardia com AIDS. A fase aguda ou recente é a primeira fase da infecção,
geralmente dura ali de entre 2 a 6 semanas após o contágio. Durante esse período, o vírus se multiplica rapidamente, porque o sistema imune ainda não sabe muito bem o que fazer. A gente encontra uma grande quantidade de vírus na corrente sanguínea. É por isso que muitas pessoas nessa fase podem ter sintomas chamados de sintoma da fase aguda do HIV, ou síndrome retroviral aguda. Estes sintomas, eles são muito inespecíficos. De forma geral, ele pode se apresentar como um quadro de gripe, com febre, dor de cabeça, mal-estar, dor de garganta, erupções vermelhas na pele, parecendo um quadro de alergia ou grosseirão, dor nos músculos, dor nas articulações, diarreias e ínguas. Apesar de ser uma grande preocupação quanto à relação dos sintomas da fase aguda, especialmente em pessoas que tiveram exposição recente, na verdade, a cada 10 pessoas infectadas, 6 não apresentam absolutamente nenhum sintoma. 6 em cada 10 pessoas não demonstram qualquer sinal de que estão infectados pelo vírus HIV. Mas independente de apresentar sintomas ou não, o vírus nessa fase já está altamente ativo no organismo e a carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue, é muito alta. Então nessa fase, o risco de transmissão para outras pessoas é bastante elevado. Após aproximadamente 6 meses da infecção, ocorre um estado de equilíbrio entre a velocidade de multiplicação viral e a resposta imune. Então, os níveis dos vírus HIV no sangue tornam-se mais ou menos estáveis, chegando a uma espécie de platô. Com o passar do tempo, nós chegamos à fase de infecção crônica ou tardia sem a AIDS. Então, logo após alcançar aquele platô dos níveis da carga viral, o vírus entra numa fase que apresenta pouco ou nenhum sintoma, caso tenha tido no seu início. Mas apesar de não haver grandes mudanças nos níveis do vírus no sangue, os linfócitos TCD4 estão sendo consumidos aos poucos, mostrando que silenciosamente o sistema imune está se debilitando. Ao final dessa fase, que é extremamente variável, pode levar 2 anos ou levar mais de 10 anos, o sistema imune perde o controle da carga viral. E aí o CD4 já está abaixo de 500 e é comum aparecer sintomas leves e inespecíficos, como infecções recorrentes, uma febre prolongada sem explicação que não é muito alta, uma diarreia crônica, uma perda de peso não intencional. E é aí que entra já para a fase final da doença, que é a fase crônica ou tardia com AIDS, na qual o número de linfócitos TCD4 já estão abaixo de 200 ou existe a presença de uma doença definidora de AIDS, como uma infecção oportunista importante, como tuberculose, toxoplasmose, criptococose, pneumonias por pneumocistose, enfim, ou alguns tipos de câncer, como o sarcoma de Kaposi, que é muito emblemático nos pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Apesar de não necessariamente necessitar estar em fase AIDS para se ter o sarcoma de Kaposi, é indiscutivelmente a situação em que mais se vê esse tipo de câncer. Nessa fase, da fase tardia com HIV, é comum já a intensificação dos sintomas ou aparecer sintomas que antes não haviam. Todas essas fases que eu mencionei fazem parte da evolução natural da evolução do vírus HIV quando a pessoa não está em tratamento adequado. O tratamento antirretroviral não diminui a velocidade de progressão da doença, ele bloqueia a evolução. Ou seja, tomando os antirretrovirais corretamente, a infecção pelo vírus HIV não
chega à fase AIDS. É por isso que é tão importante fazer sempre os exames diagnósticos específicos para o vírus HIV, para poder iniciar o tratamento adequado o quanto antes. É a única coisa que vai garantir que a sua expectativa de vida e a sua qualidade de vida se mantenham, mesmo vivendo com o vírus HIV. Então, não é para ter dúvida ou para ter medo do diagnóstico, é para fazer os exames e encarar o problema de frente. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, converse com seu médico infectologista de confiança, mas você precisa saber. Um beijo e até o próximo vídeo.